Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ed do Instituto de Embalagens. Eu vou dar continuidade à nossa jornada de conhecimento internacional. Eu convidei aqui o Paulo Vilas. Paulo Vilas tem uma longa história dentro da indústria de bebidas e hoje ele atua como consultor aqui. Ele esteve na DrinkTech. Eu vou pedir até para ele também se apresentar um pouco mais, falar sobre o trabalho que ele tem realizado. E aí, uma das perguntas, eu separo algumas perguntas para fazer para ele. A primeira, a gente fala sobre a DrinkTech, né? Que ela é reconhecida mundial, um palco mundial de inovações de bebidas e embalagens. Então, a pergunta fica ali, né? Quais tendências ou tecnologias mais chamaram nessa edição 2025? Que você pode dar os seus boas-vindas, se apresentar e comentar sobre. Bom dia, Ed. Bom dia a todos. Então, esse ano eu estou completando 40 anos na indústria de embalagem e bebidas. Comecei em embalagem, depois adicionei Sim. a indústria de bebidas. E após algumas feiras internacionais, na Alemanha também, essa foi a minha quinta Drink Tech. Legal. E eu considero essa feira mais importante do segmento de food and beverage, né? A DrinkTech é uma feira de negócios. Muitas pessoas pensam que é uma feira estritamente técnica, mas não é. Ela é frequentada por técnicos, especialistas do setor, mas também toda a liderança de empresas de bebida, de alimentos, de equipamentos, de embalagens. E estar na DrinkTech é interessante porque desperta reflexões do quanto a indústria de embalagens, bebida e alimentos do Brasil é relevante para o nosso país e no mundo. Então, nós temos que nos orgulhar disso, né? Ah, as embalagens seguem um papel de destaque cada vez mais integrada com a manufatura dos produtos e toda a cadeia de distribuição. A escolha de uma boa embalagem, ela está conectada ao êxito do produto e também todo o êxito da manufatura e eficiência da cadeia, também reduzindo o impacto ambiental e trazendo opções para os consumidores, né? No caso de embalagens, a gente viu na feira muito destaque para circularidade, então soluções que buscam circularidade, sustentabilidade, com redução de consumo, de água também, etc. Bom, e opções de escolha e conveniência para os consumidores. Então, a gente vê que, seja tampa, seja rótulo, seja lata, seja garrafa, embalagem secundária, muitas opções, e os consumidores aí no controle, podendo fazer as suas escolhas. E existem soluções para todos os tamanhos de empresa, tanto com linhas de produção de altíssima velocidade, mas também com soluções para nicho e para novos segmentos de bebidas ou de embalagem. Então, engana-se quem pensa que as empresas pequenas têm pouco a tirar proveito, não é verdade. A manufatura, seja a manufatura de embalagem, seja a manufatura do produto acabado, cada vez mais automatizada e a mão de obra ficando dedicada à operação extremamente técnica, interfaceando até com inteligência artificial e deixando as tarefas operacionais para as máquinas automáticas, incluindo aí alimentação de rótulo, alimentação de preforma, de tampa, troca de formato assistida por robôs, inclusive. Então, a feira foi muito rica nesse sentido. Lembro que eu acompanhei alguns cases de perto, essa questão da inteligência artificial ali fazendo gestão da máquina de acompanhamento de produção, desenvolvimento de embalagens cada vez mais forte, né? E isso tem ganhado muito ponto, né? Eu reparei Exato. um dos detalhes que eu reparei assim dessa questão da a digitalização, a tecnologia, a inteligência artificial, ali, um robô, um bot comunicando diretamente com o operador. Isso foi um dos pontos, né? Claro. A gente pode citar aí pelo menos três aplicações. Uma você já falou, assim, a inteligência artificial avaliando os cenários e aconselhando o operador a tomar as melhores decisões, Isso. antecipando alguns erros, etc. Também, no caso de inspeção,
Discussão. Não adianta você ter câmaras cada vez mais sensíveis se ela se confunde do que é um defeito, do que é uma característica intrínseca da embalagem do produto. Então, a É. inteligência artificial consegue, de certa maneira, adicionar uma camada que consegue distinguir e dizer, cara, essa câmera de altíssima velocidade, eu digo câmera, mas pode ser um sensor com outra característica de Sim. massa, né? E dizer, não, isso não é um defeito, isso é uma característica, e com isso você tem mais segurança e reduz o falso rejeito, que é custo, né? Então, e eu diria ainda, adicionar ainda a questão de toda a parte de predição, né? Então, a máquina hoje é instrumentada, você tem as variáveis, mas como é que eu uso essas variáveis de uma maneira inteligente para trazer a máquina para o ponto ótimo de operação, avisar que ela está fugindo do ponto ótimo, que ela precisa de Uhum. uma Exato. intervenção. Então, pelo menos essas três áreas aí em que a IA tem muito a ajudar na indústria de embalagem, bebida e alimentos. E até pensando agora, talvez essa seria a segunda pergunta, né? Pensando aqui que a gente está conversando aqui o nosso público majoritariamente brasileiro, né? Dessas tecnologias, inovações, o que que você acredita que tem maior potencial para transformar ou até impactar a indústria brasileira para os próximos anos, né? Olha, um dos assuntos que foi mais comentado ali nos corredores foi a questão das tecnologias de aquecimento de pré-forma, em Hum, que todos os players buscaram trazer alguma coisa. Então, mas o que foi mais comentado talvez seja o forno a laser da Sidel. sim, sim. E, segundo informação do fornecedor, já estaria disponível para comercialização. E o que a gente vê é o quanto ele aumenta a capacidade de controle na distribuição de espessura da garrafa, não só tendo um controle de espessura melhor, mas adicionando recursos como nervuras de estruturação, coisas assim, tornando o sopro muito menos sensível às partidas e paradas, às variações climáticas e ambientais, ao conteúdo de reciclado na preforma, variação de cor. Então, eu diria que o forno com aquecimento a laser foi uma das vedetes aí da feira e que, por já estar disponível para comercialização, tem um potencial grande de impactar o mercado. Mas você vê que alguns concorrentes trouxeram a questão do forno com fileira dupla para aumentar a eficiência, ou o forno com micro-ondas, que ainda não está disponível para comercialização, mas promete para o futuro. Então, existem outras, mas eu diria que o sopro do PET talvez seja um que vai ser impactado aí no curto prazo, com É, benefício para todos. eu ia comentar exatamente isso, porque eu estive lá e eu fui ver de perto, né? E parece impressionante, né? A evolução, né? Um baita lançamento. E vamos acompanhar de perto. Acho que isso a indústria brasileira tende a ganhar muito, né? Então, seria Exatamente. produtividade, performance. Performance, inclusive, é um dos temas que eu mais vi repetir quando você fala nos corredores da feira, né? Performance. A gente brinca que os profissionais performance, agora é hora das máquinas performar. Exato. E aí, a última pergunta é, a gente vai falar. Eu já comentei aqui com o pessoal durante as nossas gravações, já 9 de dezembro, tem a conferência de feiras internacionais, onde a gente vai falar sobre o que a gente viu nas feiras, isso agora com mais tempo, né, com várias outras empresas também compartilhando. E a minha última pergunta fica para você: o que que o público pode esperar do conteúdo que vai ser apresentado lá, que você vai estar com a gente lá, o que que pode esperar quando vai ser apresentado durante a conferência, né? Além de, porque aqui a gente está fazendo um recorte bem menor, lá a gente vai ter um pouco mais de tempo para poder compartilhar, discutir com as empresas, inclusive a Cidel também vai estar lá como patrocinador, vai ter uma fala lá e acho que a gente pode discutir um pouco sobre esses produtos e o que que o Brasil pode esperar, né? A Cidel, a Val Group e outros, né? Então, o Brasil estava muito bem representado lá e cada um faz a sua leitura da feira, né?
como é que vai trazer essas opções para dentro das suas empresas, dos seus portfólios de produtos e serviços. Eu, como consultor, sócio da VCV, pretendo levar algumas dessas reflexões para os participantes do evento, as tecnologias que já estão prontas para o uso, as tecnologias que estão no pipeline aí em estágio de validação e que num prazo pequeno estarão disponíveis, e as outras que são ainda na fase experimental do R&D, que a gente tem que esperar alguns anos para que elas nos impactem. E tenta fazer uma varredura tanto no aspecto embalagens rígidas, as plásticas, as metálicas, as cerâmicas ou as laminadas, e o impacto, novamente, enfatizando, a solução ótima, ela passa por o ótimo do produto, da Exato. embalagem e da manufatura do invase. Se você acerta nesse tripé e você é eficiente na cadeia de distribuição, você tem um produto exitoso. Isso parece fácil de falar, mas cada vez mais difícil. A tecnologia avança e você tem que ter o domínio dessa interface, essa interconexão que existe entre o produto, que vai dentro da embalagem, a embalagem e a tecnologia de invase e toda a cadeia de distribuição. Eu vou tentar desafiar o público aí com algumas inquietudes. E aí vamos debater esses temas aí no dia 9. Ótimo. Gente, vou agradecer aqui o Paulo Vilas. Estamos ansiosos aqui para o dia 9. Tenho certeza que o Paulo tem muito a agregar por todo o conhecimento, todo o know-how que ele tem da indústria. É um olhar diferente, né? Que atuou e atua diretamente com a indústria de bebidas e participar da Drink Tech. É isso, né? Você vê de perto tudo que está acontecendo, aquilo que é real, aquilo que ainda vai ter alguns desafios para desenvolver. E isso enriquece muito a conversa, a discussão, e esse é o Conferência de Feiras Internacional, que tem esse objetivo, trazer os profissionais que estão no dia a dia para trazer reflexões e trazer soluções também. Paulo, agradeço demais seu tempo, sua atenção, e nos vemos dia 9 de dezembro. Forte abraço, Ed, para você, para a Assunta, todos do Instituto e que nos encontraremos lá dia 9. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ed do Instituto de Embalagens. Eu vou dar continuidade à nossa jornada de conhecimento internacional. Eu convidei aqui o Paulo Vilas. Paulo Vilas tem uma longa história dentro da indústria de bebidas e hoje ele atua como consultor aqui. Ele esteve na DrinkTech. Eu vou pedir até para ele também se apresentar um pouco mais, falar sobre